Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro do ano de 2024. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley, para você também que acompanha a programação aqui da 103,7, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Bets ilegais usam sites alternativos para driblar bloqueio do governo. Servidores públicos querem a criação de piso salarial. MEC abrirá mais de 1 milhão de vagas em cursos de educação inclusiva para professores. Operação mira técnicos de enfermagem do Retrim, suspeitos de tráfico de medicamentos controlados. A ANEEL aprova reajuste tarifário anual da Equatorial em Goiás. Servidores da Receita fazem paralisação nesta quinta-feira e avaliam uma nova greve. Prefeito reeleito de Jaraguá com 83% dos votos, Paulo Vitor, deve assumir a Federação Goiana dos Municípios. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bets ilegais têm conseguido driblar o bloqueio imposto pelo governo federal. Um levantamento encontrou na última terça-feira 18 bets irregulares funcionando em sites alternativos e quase iguais aos que estavam na lista da Anatel, com mais de 2.000 endereços irregulares que deveriam ser bloqueados. Alguns dos sites que estão no ar foram criados na última sexta-feira, mesmo dia em que a agência divulgou essa lista. A estratégia para burlar a proibição foi inserir, após o nome original da página, uma sequência de caracteres, como os números 11 e 22, por exemplo. Foram encontrados 134 sites de 18 bets irregulares. Desses, 51 foram criados na sexta-feira, 19 no sábado, 5 nesta terça-feira, e 59 endereços foram criados antes. Uma mesma plataforma pode ter vários sites. Procurada, a Anatel disse que o seu papel é encaminhar às operadoras a lista de sites indicada pelo Ministério da Fazenda. E a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal apresentará em novembro para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a proposta de criação de um piso salarial para a carreira dos servidores públicos federais. Esse é um dos assuntos que serão tratados no encontro entre os representantes dos servidores e o MGI, marcado para o dia 21 de novembro. Segundo a instituição sindical, o objetivo principal da roda de conversa é elaborar planos de cargos e carreiras para o setor público federal. A reunião ocorre após o governo federal, por meio da pasta da gestão, encerrar as mesas de negociação específicas e temporárias sobre o reajuste salarial dos servidores. O aumento salarial dos servidores do Poder Executivo Federal terá impacto de 16,8 bilhões de reais no orçamento do próximo ano, segundo informações presentes no projeto de lei orçamentária anual de 2025. Enviado ao Congresso Nacional no dia 30 de agosto. 6h39. Outubro rosa. 6 em cada 10 brasileiras dizem saber como prevenir o câncer de mama, é o que diz uma pesquisa. Vamos então saber detalhes dessa pesquisa com a Lívia Brás. O tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, o de mama, tem em outubro diversas ações para promover e estimular o diagnóstico precoce e o autocuidado para prevenir a doença. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, até 2025 devem ser diagnosticados cerca de 73 mil novos casos de câncer de mama no país. Uma doença que causa mais de 18 mil mortes por ano no Brasil. Apesar da grande força que a campanha Outubro Rosa vem ganhando ao longo dos anos, uma pesquisa revela que 6 em cada 10
10 brasileiras dizem conhecer formas de prevenção contra o câncer de mama, mas o levantamento também mostrou que essas mulheres têm dificuldades em diferenciar o que é mito do que é verdadeiro acerca da doença. As conclusões são da pesquisa feita pela AC Camargo em parceria com a Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados. Para a vice-líder do Centro de Referência em Tumores de Mama, Solange Sanches, problemas relacionados à informação ainda precisam ser resolvidos. E a gente tem que rebater que nós temos que encontrar esse câncer de mama quando ele ainda não é palpável. E nisso, somente os programas de rastreamento com mamografia a partir dos 40 anos que vão conseguir aumentar essas taxas de diagnóstico de câncer de mama antes que possa ser palpado um nódulo. O levantamento ouviu mais de 1.000 mulheres entre 16 e 60 anos. 59% delas disseram já ter feito o autoexame de toque e 53% das entrevistadas já fizeram uma mamografia. Mas a pesquisa revela que 28% nunca fizeram nenhum dos dois, sendo que 25% delas têm mais de 40 anos, justamente na faixa etária com maior incidência de risco da doença. Os dados da pesquisa ainda mostram que mulheres adultas mais jovens, com menor renda, são as que apresentaram menor adesão aos check-ups de rotina, sobretudo as moradoras das regiões Norte e Centro-Oeste. Entre os mitos e verdades questionados, perguntas como se amamentar diminui a chance de ter câncer de mama e se reposição hormonal pode causar a doença. A resposta correta é sim para as duas perguntas, mas menos da metade das entrevistadas sabia disso. As entrevistadas também responderam sobre implantes de silicone e autoexame. 2 mitos sobre a doença, já que o implante não aumenta as chances de desenvolver o câncer e o autoexame sozinho não é suficiente para garantir que a doença não surgirá. Neste caso, a maior parte das mulheres estava corretamente informada sobre a doença. Mitos e verdades à parte, o importante é estar sempre atento e se prevenir, como faz a servidora pública Carolina Torelli, de Brasília. Independentemente desses mitos, o que a gente tem que estar sempre atento é aos sinais do nosso corpo. Não basta só fazer o autoexame, é importante também, uma vez por ano, especialmente depois dos 40, procurar um mastologista, fazer uma mamografia e estar sempre atento, porque o câncer de mama ele é muito traiçoeiro, a gente não consegue saber muito bem quando ele pode acontecer e, sem dúvida, fazer esses exames pode fazer toda a diferença no tratamento. Excesso de peso, falta de atividade física e consumo de bebidas alcoólicas, assim como fatores genéticos e endócrinos ou relativos à história reprodutiva, além da idade e da exposição à radiação ionizante, tem sim influência no aumento do risco de câncer. Reportagem Lívia Braz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43. A Polícia Civil deflagrou uma operação contra desvio, venda e tráfico de medicamentos no Hospital Estadual de Trindade. A investigação começou após a morte de uma ex-funcionária da unidade por overdose de morfina, um remédio de uso controlado. Segundo o delegado Tiago Escandolheiro, responsável pelo caso, a irmã da vítima procurou a delegacia para denunciar que funcionários do hospital forneciam medicamento para a mulher. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil esteve no Retrim para realizar diligências e verificar o controle de medicamentos. Até o momento, 2 pessoas foram conduzidas para a delegacia, pois foram encontrados medicamentos na residência delas. A suspeita é de peculato, associação criminosa e tráfico de drogas. Os remédios desviados eram morfina, tramal e tramadol. Ainda segundo o delegado, o hospital é vítima e já identificou e afastou 5 pessoas suspeitas de participação no desvio desses medicamentos. Todos os suspeitos são técnicos de enfermagem. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste tarifário anual da Equatorial Goiás, distribuidora de energia, com uma alta de 4,33% em média para consumidores da distribuidora no estado. A decisão foi tomada na última terça-feira e os novos índices entram em vigor no dia 22 de outubro. Com o reajuste, os consumidores em baixa tensão, sendo eles os residenciais, rurais, iluminação pública, entre outros, terão as tarifas aumentadas em 5,02%. Já um aumento médio para consumidores de alta tensão será de 2,23%. O efeito médio para os consumidores no estado será de 4,33%. O número é maior que o registrado no ano anterior. Em 2023, o impacto médio para o consumidor foi de 3,54%.
Senado manda para a Assembleia Legislativa um projeto que atualiza cargos e salários de professores. A secretária de Educação, Fátima Gavioli, diz que a medida é muito importante. A reportagem é de Sara Queiroz. O governador de Goiás enviou para votação na Assembleia Legislativa o projeto de atualização do plano de cargos e salários da Rede Estadual de Educação. Eu não tenho como retribuir o que eles fizeram pela educação do estado de Goiás, elevando o estado a essa primeira posição e com tudo uma base bem fundamentada, né? Vocês viram que foi um apoio que começou desde a infraestrutura dos nossos colégios, como também da parte da nossa alimentação, de uniforme, da qualidade dos nossos alunos serem tratados, da condição dos professores também serem não só qualificados, mas serem reconhecidos. Enfim, tudo isso você viu que é um trabalho enorme, não é? Você não pode imaginar a educação, você tendo a analisar ela como sendo uma análise fatiada. Você tem que ter essa integração para que tudo isso organizado dê certo e atinja o que nós estamos conseguindo hoje, que é o primeiro lugar. Se hoje nós temos o melhor governo do Brasil, temos a melhor educação do Brasil, porque o senhor tem um time de primeira. Durante a reunião, o governador Ronaldo Caiado anunciou um investimento de 800 milhões de reais por ano para os professores. As mudanças incluem atualizações das remunerações para 2025. É extremamente positivo o que foi anunciado aqui, porque isso é o que o professor leva quando ele se aposenta. E, além disso, além dele estar levando aí quase 10%, e no caso do P4 ultrapassou os 10%, né? Esse reajuste, ele também garantiu o bônus aí em dezembro de 25. Em 24 já está tudo certo, mas ele garantiu em 25. E, além disso, ele também teve aí um reajuste de 80% na gratificação de regência. Que esse professor que está em sala de aula, que é o professor que ensina, que é o professor que vai todos os dias, que cumpre 200 dias letivos, esse professor precisa ser muito valorizado. Sara Queiroz, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47 agora. E a Juventus da Itália tem interesse na contratação de Léo Ortiz. O Flamengo está ciente, mas descarta qualquer negociação neste momento. O interesse dos italianos aconteceu após a grave lesão de Bremer no início do mês. O zagueiro teve um problema no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora da temporada 24-25. Foi neste cenário que Léo Ortiz se tornou opção. Vale destacar que a janela de transferências na Itália está fechada e só vai reabrir em janeiro. O Flamengo foi comunicado do interesse através de Paulo Pitombeira, da Talent Sports, e reforçou que não sentará para negociar o zagueiro nesse momento. O clube italiano ainda não fez uma proposta oficial. O passaporte italiano facilita uma negociação. E o São Paulo segue em busca de uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. O soberano venceu o Vasco da Gama por 3-0 nesta quarta-feira pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro no Brinco de Ouro. Enquanto eles jogavam, Fortaleza e Atlético também jogavam na Arena Castelão. O próximo compromisso do Fortaleza será neste sábado contra o Palmeiras pela 31ª rodada do Brasileirão. Já o Atlético Mineiro vai jogar contra o Vasco pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. São Paulo joga também no sábado, dia 26, contra o Criciúma. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h48. E o mercado físico do boi gordo voltou a se deparar com preços mais altos nesta quarta-feira. De acordo com a consultoria, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade desse movimento no curto prazo, considerando a atual posição das escalas de abate, que continuam na pior posição da atual temporada. Sob o prisma da demanda, o mercado ainda convive com sintomas de superaquecimento, com exportações muito agressivas na atual temporada, caminhando para um recorde histórico. Foi o que disse o analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias. Confira os preços médios da arroba do boi. Em São Paulo, R$ 306,75. Em Goiás, R$ 299,29. Minas Gerais, R$ 302,94. Em Mato Grosso do Sul, R$ 304,89. E em Mato Grosso, R$ 276,96. O mercado atacadista voltou a apresentar alta em seus preços e o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale.
Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Coisa boa que não vamos ter horário de verão, que é um horário enganador. A pessoa até fica mais tempo no barzinho, vai dormir mais tarde e acorda mais cansado de manhã e tem uma produtividade menor durante o dia. Se a produtividade, se a renda dele depender da produtividade, ele perde até renda. As crianças, por sua vez, que vão para a escola no meio rural, principalmente, aí vão para a escola no escuro, com todos os perigos. Então, não era para economizar energia elétrica, mas desgasta o corpo humano, esse horário de verão. Vamos seguir o sol e as estações do ano, né? Bom, o presidente Lula anunciou festivamente, né, num encontro de propaganda, não precisava tudo isso, para dizer que o governo vai comprar 500 mil toneladas de arroz. Está com a verba de 1 bilhão para comprar 500 mil toneladas de arroz. Ou seja, dá R$2 o quilo. E que vai comprar preferencialmente dos pequenos produtores que já podem se inscrever para garantir a venda. E que isso é para mitigar os efeitos das secas e das enchentes nas regiões produtoras, aí principalmente Rio Grande do Sul. Seria muito mais simples reconstruir pontes imediatamente, né? Refazer estradas imediatamente, mas principalmente dragar o fundo dos rios, que estão entupidos. Aí qualquer chuva faz com que o rio transborde, né? Porque, não sei, não rende, né? Agora mesmo, o presidente Lula recebendo banqueiros do Itaú, do Bradesco, do Santander, só faltou fazer declaração de amor. Ele disse que não tem nada contra os banqueiros. Para os banqueiros ele diz isso, né? Para os outros ele espinafra a Faria Lima, o mercado financeiro, está sempre falando mal, né? É o viés do Foro de São Paulo, de que ele foi um dos fundadores, com Hugo Chávez. Aliás, o PT assinou uma nota do Foro de São Paulo dizendo que a eleição na Venezuela foi uma maravilha. Não teve nenhuma fraude e Maduro foi eleito, né? São coisas que a gente é obrigado a ouvir, né? E mais do que isso, a gente tem que comentar para que as pessoas pensem a respeito disso. Outra questão que não tem como a gente não pensar a respeito é das prerrogativas dos deputados e senadores. Não é uma coisa assim, concessão divina, nem concessão do Supremo. É algo que foi muito pensado, muito estudado pelos constituintes e resultou no artigo 53. Deputados e senadores, né, são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras. E a toda hora, deputados e senadores são ameaçados por ações que entram no Supremo. Eu devo esclarecer que, a priori, né, o Supremo ou o Judiciário, o juiz, não tem iniciativa. A iniciativa é do Ministério Público, pode ser do delegado de polícia, que leva para o Ministério Público um inquérito, e pode ser também de um partido político, que vai para o Supremo. Agora, por exemplo, as pessoas estão assistindo e achando que é possível, né, que o Solidariedade, do Paulinho da Força, e o PSOL, né, entraram no Supremo para bloquear 2 emendas à Constituição que estão tramitando lá. Uma que restringe a decisão de um único juiz para suspender uma lei que tenha sido aprovada pela maioria dos deputados e senadores, nossos representantes, né? E outro que permite que o Congresso Nacional, no momento em que o Supremo decide algo que é da alçada do Congresso,
que é lei, o Supremo faz uma lei e não é o Poder Legislativo, o Supremo é o Poder Judiciário, né? O Supremo faz uma lei que possa ser bloqueada por 2/3 da Câmara e do Senado. Só para lembrar, por exemplo, dizer qual é a quantidade de maconha que a pessoa pode transportar, isso é lei, não é uma decisão do Judiciário, né? Mas como é que o Supremo vai pegar 2 ações propostas pelo PSOL e pelo Solidariedade e vai interferir, vai agir, uma vez que ele é o principal interessado? Isso me parece impossível, isso contraria qualquer princípio do direito. Mas contrariar princípios do direito já não é inédito. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6:56 agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, o MEC abrirá mais de 1 milhão de vagas em cursos de educação inclusiva para professores. Servidores da Receita fazem paralisação nesta quinta-feira e avaliam uma nova greve. Prefeito reeleito de Jaraguá, Paulo Vitor, deve assumir Federação Goiana dos Municípios. Você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O Ministério da Educação anunciou que vai ofertar 1,25 milhão de vagas para o curso de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A ação é voltada para todos os professores que atuam em sala de aula da educação básica do país. As inscrições já começam a partir da próxima segunda-feira, dia 21, com oferta inicial de 250 mil vagas. As aulas estão programadas para começar em março de 2025. Hoje, 1,5 milhão de alunos da educação especial estão matriculados em classes comuns na educação básica da rede pública em todo o país, segundo dados do Censo Escolar 2023. O número evidencia a importância de investimentos na formação de professores para aprimoramento do trabalho pedagógico nas escolas. As inscrições serão realizadas no site das 50 instituições de ensino superior que já aderiram ao curso e serão responsáveis pelo processo de preenchimento das vagas. A lista das entidades participantes ainda será divulgada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O curso será realizado pela Universidade Aberta do Brasil, a UAB, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Goiás, a UFG. A carga horária será de 120 horas e as aulas serão realizadas na modalidade à distância, por meio do ambiente virtual de aprendizagem da CAPES. E servidores da Receita Federal farão nesta quinta-feira uma paralisação de 24 horas e avaliam a deflagração de uma nova greve. A última mobilização foi encerrada em fevereiro desse ano, após mais de 80 dias, quando os auditores fiscais do órgão aceitaram a proposta recente feita pelo governo federal. Greve na CGU deve afetar também a auditoria da Enel. Na época, eles consideraram que a proposta feita pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos era razoável, embora não atendesse a todos os pleitos da categoria. Segundo o Sindicato de Auditores Fiscais da Receita Federal, a oferta estava condizente com o cenário fiscal do país. A categoria aceitou não ter reajuste nos vencimentos básicos em 2024, se contentando apenas com as correções nos benefícios, auxílio alimentação, saúde e creche concedidas para o conjunto do funcionalismo. Nesse mesmo acordo foi determinado que as reestruturações de carreira seriam definidas em mesas específicas e temporárias de cada categoria. Operação do aeroporto de Porto Alegre será retomada a partir de segunda-feira. Vamos saber dos detalhes dessa boa notícia com Ayrton Lemos. A
pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre vai contar com 71 voos, pousos e decolagens a partir de segunda-feira. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, representantes da Fraport detalharam a retomada. Desde o fechamento no dia 3 de maio, foram 170 dias sem movimentação de aeronaves no aeroporto. Ao longo do final de semana e até a madrugada da próxima segunda, as operações seguem ocorrendo na base aérea de Canoas. O último voo na pista provisória está agendado para as 5h45 da madrugada do dia da reabertura do local. Nesta primeira etapa de funcionamento, os voos vão ser realizados entre 8 da manhã e 10 da noite. Mas o terminal de passageiros funciona 24 horas, conforme destaca o diretor de operações da Fraport Brasil, Fabrício Cardoso. Essa redução se dá porque na área em que nós vamos oferecer para operação de aeronave, no restante, na noite, a partir das 22 até as 7h59, ela passa por manutenção também, Isso é uma rotina que a gente vai ter que continuar, então, para garantir que tudo seja entregue no final do ano. Inicialmente, a partir do dia 21 de outubro, o Salgado Filho vai contar com conexões aéreas apenas com os aeroportos de São Paulo, Guarulhos e Congonhas, Campinas, Viracopos, Rio de Janeiro, Galeão e Brasília, o JK. Em 27 de outubro, vai ser retomada a conexão com Belo Horizonte. O primeiro avião comercial a voltar a tocar a pista do principal aeroporto gaúcho chega por volta das 8 da manhã de segunda, vindo de Viracopos, em voo da Azul Linhas Aéreas. A empresa projeta que a pista esteja completamente pronta em 16 de dezembro. Conforme ressalta o diretor de Infraestrutura e Manutenção do aeroporto, Cássio Gonçalves. O restante da infraestrutura, assim como os outros 1.400 metros de pista que ficaram alagados também, vão ser reconstruídos para a gente poder devolver os 3.200 originais lá em dezembro e aí sim podemos operar os voos internacionais também. A primeira conexão para fora do Brasil a ser retomada vai ser com a cidade do Panamá, a partir da Copa Airlines. Em 2025 vão ser retomados os voos para Buenos Aires, Argentina, Santiago, Chile e Lima, no Peru. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Ayrton Lemos. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. E depois de ter alcançado a histórica marca de 83% dos votos válidos na cidade de Jaraguá, quando disputou a reeleição, o prefeito Paulo Vitor é hoje o nome mais cotado para assumir a sucessão de Haroldo Naves na presidência da Federação Goiana dos Municípios. Nome do governador Ronaldo Caiado na disputa, o prefeito Paulo Vitor também possui o apoio de Gracinha Caiado, do vice-governador Daniel Vilela, do presidente da Assembleia Bruno Peixoto e de diversos deputados e secretários de Estado. Paulo Vitor já percorre algumas cidades e conquista apoios importantes, como do próprio Haroldo, que é atual presidente da entidade, como do prefeito de Rialma, Fred Vidigal, que hoje ocupa a presidência do Conselho Deliberativo da FGM. E um homem de 40 anos, procurado pela Justiça de Goiás pelo crime de exercício ilegal da medicina, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia Regis Bittencourt, em Registro, interior de São Paulo. No momento da abordagem, ele estava como passageiro em um carro clonado. O motorista, que é o proprietário do carro, também foi preso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe abordou a caminhonete em que os suspeitos estavam no quilômetro 445 da rodovia, por volta das 19 horas de domingo. Durante a abordagem, os suspeitos disseram que vieram de Barueri, São Paulo, e seguiam para Curitiba. Os policiais solicitaram a documentação dos ocupantes e visualizaram que haviam 2 mandados de prisão em aberto contra o passageiro, expedido pela primeira vara de garantias de Goiânia e pela vara criminal de Rio Verde por exercício ilegal da medicina. Em seguida, os agentes constataram que as placas do veículo não condiziam com a da caminhonete, se tratando de um veículo clonado. Aos policiais, o motorista alegou que mandou fazer as placas adulteradas devido ao veículo dele estar com busca e apreensão por falta de pagamento do licenciamento. Durante pesquisa, foi constatada uma restrição de circulação expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O motorista e o passageiro foram encaminhados à cadeia pública de registro, onde permanecem à disposição da Justiça.
7h12. Maior festa natalina do Brasil, o Natal do Bem, realizado pelo governo goiano, terá 53 dias de duração para o público da capital e do interior do estado. Vamos saber dos detalhes dessa movimentação com Sival Lopes. Pelo 4º ano consecutivo, o Centro Cultural Oscar Niemeyer em Goiânia será palco do Natal do Bem, considerado o maior do gênero natalino gratuito no Brasil. A festa será realizada de 14 de novembro a 5 de janeiro. Nesta edição, o evento do Goiás Social será ainda maior e tem expectativa de público de 1,5 milhão de pessoas. A festa terá os tradicionais shows no Palácio da Música e no Coreto, Vila do Papai Noel, brinquedos, gastronomia e nevasca artificial. Outro destaque é a árvore de Natal de 40 metros de altura e, de forma inédita, uma roda gigante. Para receber o público com mais conforto, todos os espaços terão equipes de apoio à saúde e de segurança, além de 6 estacionamentos que terão 12 mil vagas rotativas. No transporte público serão 4 linhas exclusivas, sendo 2 gratuitas, com saídas do Shopping Flamboyant e Praça Cívica, e 2 regulares da rede metropolitana de transportes coletivos. A segunda etapa do Natal do Bem terá ainda a distribuição de 525 mil brinquedos às crianças, dos 246 municípios do estado. No dia 15 de dezembro, o governo de Goiás promoverá um grande evento no ginásio Goiânia Arena, para a entrega de carrinhos, bolas, bonecas e kits de panelinhas. As crianças assistirão à tradicional chegada do Papai Noel e ao show do cantor Daniel. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Acora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. A 442, revista inglesa especializada em futebol, atualizou nesta quarta-feira o seu ranking de 50 melhores técnicos do mundo. E Abel Ferreira aparece em 22º lugar. O comandante do Palmeiras está à frente de treinadores de clubes europeus como Paulo Fonseca do Milan, da Itália, Enzo Maresca do Chelsea, da Inglaterra e Vincent Kompany do Bayern de Munique, da Alemanha. Também terminou acima de nomes da América do Sul, como Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, da Argentina, Marcelo Bielsa, comandante da seleção uruguaia, e Fernando Diniz do Cruzeiro. Ao justificar a posição de Abel Ferreira, a publicação cita o estilo de jogo imposto no Palmeiras e o futuro do técnico, seja na América do Sul ou na Europa. Fortaleza e Atlético fizeram um grande jogo marcado por gols e nessa quarta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Marinho abriu o placar para os donos da casa com um golaço ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Fausto Vera empatou com um belo cabeceio e assim definiu 1-1 no Castelão. Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 56 pontos, portanto, ocupando a 3ª colocação. Já o time mineiro é o 9º na tabela e soma 41 pontos. O Fortaleza volta a campo no dia 26, quando visita o Palmeiras, em jogo válido pelo Brasileirão. Partida marcada para as 16h30 de Brasília. Já o Atlético medirá forças contra o Vasco pela Copa do Brasil no sábado, no segundo jogo da semifinal da competição. Em seguida, enfrentará o River Plate pela Libertadores no dia 22 e depois terá compromisso com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos está em fase de elaboração. A implementação da medida está prevista no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, lançado nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. O objetivo é substituir aqueles agrotóxicos altamente tóxicos, altamente periculosos, mapeá-los e fazer um programa que envolva a Embrapa, universidades, empresas e também a substituição desses agrotóxicos por bioinsumos, é o que explicou Teixeira a jornalistas após a cerimônia no Palácio do Planalto. A estratégia do governo federal, segundo Teixeira, é reduzir o uso de agroquímicos de alta periculosidade e alta toxicidade, classificação que é feita pela Anvisa. O Pronara foi elaborado em 2014, mas não foi implementado até hoje, com discordância do setor produtivo e da indústria de defensivos.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, enviou um pedido de autorização ao Ministério da Saúde para fechar um acordo de transferência de tecnologia com a farmacêutica japonesa Takeda. O objetivo é receber a tecnologia de produção da vacina contra a dengue, a Qdenga, e ampliar a disponibilidade de doses do imunizante aqui no Brasil. Em nota, a Fiocruz confirmou a formalização do pedido de parceria para o desenvolvimento produtivo. A produção da vacina Qdenga é considerada fundamental, especialmente diante das limitações de produção da Takeda. Para 2025, o Ministério da Saúde adquiriu 9 milhões de doses da vacina contra a dengue, cerca de 50% a mais do que no ano passado. No entanto, o público que receberá a vacina no Sistema Único de Saúde segue restrito à faixa etária entre 10 e 14 anos em 2025. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, afirmou que a decisão foi tomada em consonância com o grupo populacional que apresenta desfechos mais graves. E o sistema de verificação digital de documentos chegou aos Correios. Quem traz essa novidade é Marcos Lacerda. Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que precisarem pedir o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, já podem se dirigir a uma das mais de 2.600 agências dos Correios em todo o país para entregar o Ateste Med. O Ministério da Previdência Social, o INSS, e os Correios ampliaram a parceria para a recepção do atestado com afastamento de até 180 dias. O acordo prevê ainda que os segurados do INSS que tenham algum pedido em exigência no Instituto possam apresentar a documentação em unidades postais. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, explica como essa parceria traz mais agilidade no atendimento ao público. O processo de conferência documental confere aquela documentação, se o CRM tem validade, se as conformidades estão exatas. A partir do momento que está exato, a gente está fazendo isso com a teleperícia, ou seja, a gente faz através de uma câmera de celular, de um computador. Isso, os Correios é para estar onde a população precisa estar. Para o presidente do INSS, Alexandre Stefanuto, o convênio do Instituto com os Correios traz mais inclusão para quem vive em partes distantes, longe das maiores cidades. O que nós estamos fazendo é deixando que as pessoas parem de viajar, parem de levar um dia de barco, a gastar às vezes 100, 200 reais, que para alguém que mora na capital pode parecer pouco, mas não é pouco para quem ganha o salário mínimo. Isso vai ser evitado. Desde a adoção do Ateste Med, o tempo médio de duração dos benefícios por incapacidade temporária diminuiu. Com a perícia presencial, o tempo médio de benefício era de 394,8 dias. Com a implantação do sistema digital de verificação de documentos, o tempo médio de benefício diminuiu para 62,5 dias. Reportagem Marcos Lacerda. 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, deputado quer proibir todas as pesquisas durante o período eleitoral. Prejuízo com crimes virtuais no Brasil chega a 71 bilhões de reais. E claro, também espaço para as nossas notícias locais, a participação sua no quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 17 de outubro. Olha, um deputado do Tocantins propôs nesta terça-feira medida drástica sobre as pesquisas eleitorais. Ricardo Aires, do Republicanos, quer proibir a divulgação dos levantamentos durante as campanhas. O motivo, segundo o parlamentar em sua justificativa, é impedir a influência indevida de que os resultados dessas pesquisas podem exercer sobre o eleitorado. Em caso de descumprimento, o deputado propõe uma multa que varia de 500 mil a 2 milhões, além da possibilidade de o Tribunal Superior Eleitoral cassar a certificação de empresas que divulgarem sondagens de voto. O congressista, no entanto, abre exceção para pesquisas internas. De acordo com a proposta, os levantamentos feitos dentro das próprias campanhas podem continuar acontecendo. Só nesta semana é o segundo projeto contra pesquisas eleitorais protocolado no Congresso Nacional.
A suspensão de pagamentos das emendas parlamentares pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, tem sido usada como pretexto para a paralisação das negociações em torno do projeto da Lei Orçamentária Anual para 2025. O governo federal enviou proposta em setembro ao Congresso e desde então aguarda o texto avançar. Em agosto, Flávio Dino suspendeu a execução de emendas parlamentares ao orçamento da União. O ministro determinou que o Congresso apresentasse procedimentos para garantir a transparência para a transferência de recursos e convidou membros dos 3 poderes para audiências de conciliação a respeito do tema. Após a última audiência realizada na quinta-feira, dia 10, o ministro do STF manteve a suspensão do pagamento de emendas RP9 do relator e RP8 de comissões. Dino enfatizou que as informações apresentadas pelo Congresso a respeito da transparência da destinação de recursos indicados pelos deputados e senadores ao orçamento da União ainda são insuficientes. Diante desse impasse entre executivo e legislativo, as negociações em torno do projeto orçamentário do governo federal segue travado. E o prejuízo com crimes virtuais aqui no Brasil já chega a 71 bilhões de reais. Priscila Mendes é quem traz esse alerta. Os crimes virtuais no Brasil totalizaram mais de 71 bilhões de prejuízo em um ano. Os golpes via Pix e boleto foram as modalidades que mais causaram danos aos brasileiros, somando mais de 25 bilhões em perdas. Os golpes de engenharia social, que partem de uma mensagem falsa para manipular a vítima, são a modalidade de crime mais frequente na internet, sendo só no primeiro trimestre de 2024, a rede internacional APWG detectou quase 1 milhão de casos que respondiam por 20% das fraudes registradas no período. Lucas Amoni, especialista em gestão de tecnologia da informação e conselheiro no CRAMG, fala sobre as modalidades de golpes mais frequentes e por que eles são tão comuns na internet. Os golpes envolvendo Pix e boletos falsos estão impactando os brasileiros de uma forma significativa, onde uma pesquisa recente do Datafolha mostrou que 30% dos entrevistados já foram vítimas de algum tipo de golpe. Golpe de engenharia social é quando o golpista adquire a confiança da pessoa. Uma forma comum é quando o golpista se passa por gerente do seu banco. O especialista em gestão de tecnologia da informação ressalta quais são as principais formas de prevenção contra golpes envolvendo sites falsos e mensagens fraudulentas. As principais formas de prevenção é conhecer as principais formas que esses golpes são feitos. Formas comuns, que um WhatsApp pode ser clonado, então quem está conversando com você ali, dependendo das circunstâncias, não é a pessoa e é preciso, em certos momentos, desconfiar. Comprovantes de Pix, de dizer que um Pix foi feito errado e pedir um estorno de um Pix e aquilo também pode ser golpe, ou seja, várias formas de comunicação digital que a pessoa precisa estar sempre desconfiando. De acordo com a empresa de cibersegurança Exit, a onda de golpes mais recente consiste em mensagens falsas dos Correios para cobrar a recém-instituída taxa de importação, chamada de taxa das blusinhas. Em qualquer caso de golpe, as autoridades recomendam o registro de boletim de ocorrência. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33 e uma mulher de 57 anos foi presa em flagrante ao tentar retirar um cartão de benefício do INSS com um documento falso. A prisão aconteceu enquanto ela saía de uma agência bancária em Goiânia nesta terça-feira. Segundo o delegado Caio Menezes, a equipe de segurança da instituição financeira percebeu um comportamento estranho da idosa e verificou que os documentos apresentados por ela tinham rasuras. Ao fazerem a análise da biometria, foi revelado que ela tinha pelo menos 10 CPFs vinculados ao seu registro. Ainda segundo o delegado, a mulher já tinha feito uma tentativa de fraude em outra agência da mesma instituição. E na tarde do dia 15, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um motorista de 38 anos na BR-060 em Anápolis durante uma ação do Núcleo de Operações Especiais. Os policiais encontraram com ele uma caixa de 1.500 comprimidos de anfetamina, conhecidos como ribite, que são utilizados para inibir o sono. O homem foi detido e encaminhado juntamente com a droga para a Central de Flagrantes em Anápolis para as devidas providências. Secretaria de Estado da Saúde de Goiás alerta para aumento de acidentes com animais peçonhentos. Juliana Carnevale é quem traz essa reportagem.
Goiás registrou neste ano 7.352 acidentes envolvendo animais peçonhentos como serpentes, escorpiões e outros insetos, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Os acidentes com serpentes somam 941 ocorrências, enquanto as notificações relacionadas a escorpiões chegam a 4.591. Mas o que fazer em caso de picadas? Se você for picado por uma cobra ou outro animal peçonhento, lave imediatamente a área afetada com água e sabão. Em áreas rurais, os hospitais locais podem solicitar o antiveneno. Caso não esteja disponível, o paciente deve ser encaminhado para o centro especializado. O soro antiofídico pode ser administrado até 7 dias após a picada. Contudo, quanto mais rápido o tratamento, menores as chances de complicações. A demora pode levar a problemas graves como insuficiência renal, no caso de picadas de cascavel, e sangramento severo, se for jararaca. Para prevenir acidentes com cobras, recomenda-se usar botas de cano alto ou perneiras de couro ao caminhar por áreas potencialmente perigosas, como entulhos ou vegetação densa. Já o veneno do escorpião pode causar arritmias cardíacas e edema agudo de pulmão, resultando em parada cardíaca ou insuficiência respiratória. O tratamento deve ser imediato. Para prevenir picadas de escorpiões, mantenha os ambientes limpos, livres de entulho e lixo e procure o Corpo de Bombeiros ou a Vigilância Sanitária para orientações sobre o controle. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36, dono de 3 gols e duas assistências na goleada da Argentina sobre a Bolívia, Lionel Messi se tornou o segundo maior artilheiro por seleções da história. O camisa 10 só fica atrás de Cristiano Ronaldo, maior goleador do mundo com a seleção portuguesa. Com os gols da última partida, Messi chegou a 112 tentos anotados com a seleção argentina em 189 jogos. A diferença do argentino para a CR7 é de apenas 22 gols. Ao todo, Cristiano Ronaldo tem 133 tentos em 216 partidas com Portugal. Somando participações em gols, Messi e Ronaldo ficam empatados com 169 contribuições diretas a gol para cada. A diferença fica por conta das assistências, critério dominado pelo argentino, que tem 57 passes a gol contra 37 do português. E a Chapecoense demonstrou poder de reação na noite de ontem. Após sair perdendo para o Santos no primeiro tempo, o time catarinense virou e venceu por 3-2, com direito a uma grande atuação de Rafael Carvalheira. Com o resultado, o Verdão do Oeste se distancia da zona do rebaixamento, enquanto que o Peixe estaciona nos 56 pontos ganhos e corre o risco de perder a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Santos retorna para o Vila Viva Sorte, onde recebe o Ceará na terça-feira a partir de 19 horas de Brasília. A Chapecoense volta a jogar na Arena Condá na próxima segunda-feira às 20 horas, diante do Goiás. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a quarta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho registrando poucas alterações na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 68,45 e R$ 72,96, se movimentando no campo misto. O vencimento novembro 24 foi cotado a 68,45, uma queda de 0,22%. Janeiro 25 valeu 71,66, uma perda de 0,24%. O março 25 foi negociado por R$ 72,96, com alta de 0,08%, e o maio 25 teve o valor de R$ 72,01, uma baixa de 0,30%. Já no mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho teve movimentações positivas neste meio de semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou valorizações somente em Não Me Toque e Nonaí, no Rio Grande do Sul, e Sorriso, em Mato Grosso.